As 10 centrais sindicais do país realizam nesta quarta-feira um 1º de maio unificado. Pela primeira vez na história do sindicalismo brasileiro, todas as centrais participam do mesmo ato no Dia do Trabalhador. A união inédita tem como causa as medidas protagonizadas por Bolsonaro e a equipe econômica, em especial a reforma da Previdência e a mudança na política de reajuste do salário mínimo. As centrais preparam também uma greve geral para junho. O nosso convidado de hoje é Vandeir Messias, presidente da Força Sindical em Minas. Bem-vindo, Vandeir. Obrigado, Vivian. Vandeir, como é que você relaciona, que contexto é esse do governo Bolsonaro que está sendo relacionado a esse ato que levou a essa unificação inédita, né? Olha, acho que tudo é um conjunto, né, que a gente pôde perceber pós-eleição e durante a campanha, né, o caminho que o governo realmente já ditava em qual sentido ele iria governar, né? E realmente ele pôs em prática, né, tudo aquilo que ele estava prometendo durante a campanha e outras situações drásticas estão para acontecer, né? Mas tudo em vista que já foi feito pelo governo, a promessa dele de campanha está sendo cumprida na prática, item por item, né, e atingindo realmente os trabalhadores, né? Ele está fazendo uma inversão, né, um antissocialismo, né, e trabalhando realmente com o liberalismo, com o capitalismo forte, com essa questão de um mercado, né, olhando somente para o lado financeiro, para o lado, né, das instituições capitalistas, do sistema financeiro em si, e deixando sim, que os trabalhadores à mercê de uma, até mesmo, né, caçando os direitos, as garantias dos trabalhadores. E a mais nefasta de toda é essa reforma da Previdência, que lá atrás ele, como deputado, foi ferrenhamente contrário, com vídeo, com tudo, promessas dele de votação, como foi, né, e agora ele inverteu o seu posicionamento. Então eu acho que isso também para nós, assim, já não contaríamos com ele como nosso presidente, até porque o movimento sindical, a esquerda realmente não aderiu à campanha e nem fez campanha para ele, né? Mas observamos e debatemos com todos os candidatos, com todas as intenções de campanha. Então eu acho que a situação do governo nos leva a tomar atitude realmente de organização, de uma militância, de uma organização dos trabalhadores para o pior que está por vir, que é a reforma da Previdência, o reflexo da reforma trabalhista que está aí e muitas outras que ele realmente promete ainda fazer e atacar. Nesse momento, quer dizer, a reforma da Previdência, a proposta do governo de reforma da Previdência passou pela CCJ, levou algumas semanas, mas passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi admitida e agora vai na próxima semana para a comissão especial que analisa o mérito, onde vai se debater realmente ponto a ponto as questões. Esse é um primeiro, você diria que é um primeiro movimento de pressão sobre o Legislativo, essa organização, esse 1º de maio e o anúncio de uma greve geral, está relacionado? Olha, não tem assim uma relação tão aberta, mas assim, talvez não seria uma pressão. Seria o quê? O sentimento dos trabalhadores é esse. É assim, é colher mais perdas e perdas. Então a nossa ideia é deixar claro para a população, para os trabalhadores, né, que a atitude do governo e essa tentativa da reforma da Previdência, ela é assim, antes de mais nada, eu acho que o governo deveria apresentar os dados da Previdência. Se ela tem superávit ou não, né? Por que não executa os maiores devedores da Previdência, que talvez até supere esse fundo que o governo pretende fazer, essa economia de 1 trilhão. Talvez se ele já executar os principais devedores, talvez ultrapassaria essa cifra, né? Realmente a proposta dele é caçar os benefícios dos marajás, mas marajás com quem ganha um salário mínimo, como é o caso do BPC, reduzir de um salário mínimo para R$400, isso é marajá? E permanecer como está ali, aí ele não fala realmente em fazer uma discussão da reforma da Previdência na alta cúpula do funcionalismo público. Ele quer sacrificar principalmente aqueles trabalhadores que ganham até o teto da Previdência. Acima do teto eu não estou vendo o governo falar, como é os magistrados, como é todo o servidor público acima disso, né? São níveis. Não é falando que o servidor público é marajá. Mas existem algumas instâncias, alguns setores que precisam ser vistos, né, revisto realmente, e fazer uma reforma para todos. Não é excluir um setor ou outro, né, em detrimento de um sacrifício
de uma grande maioria, que são os trabalhadores da iniciativa privada, os servidores públicos, os assalariados. Os militares ficaram de fora. Os militares ficaram excluídos, né, dessa questão geral da Previdência, inclusive prometendo fazer uma Previdência própria para eles, com outro regime, ou até regime mais brando. Mas eu acho que sim, a reforma da Previdência, sim, o conjunto dela toda, essencialmente, é prejudicial para toda a classe trabalhadora. Agora, o que preocupa mais? O que as centrais, o sindicalismo vai bater mais forte? Olha, o que nos preocupa mais na reforma da Previdência é a questão da idade, que é uma idade, né, para se aposentar muito elevada, 65 homens para homens e 62 anos para mulheres. O outro ponto é a regra de transição que está sendo proposta, além de ter 4 alternativas, 4 opções, mas que não resolve o problema de muitos trabalhadores que estão aí em vias de aposentadoria, né, faltando um pouco tempo para se aposentar, que vai elastecer o tempo dele para muito, né? Então, assim, está sendo cruel com muito. Então, esses 2 pontos é primordial que nós precisamos rever. O teto da idade, as regras de transição, que está sendo muito cruel, a questão dos trabalhadores rurais, as mulheres principalmente, que têm jornada dupla, que têm jornada tripla, sim, a gente tem que reconhecer isso, por mais que hoje você tem N oportunidades de trabalho, N formas de trabalho, tem aí a robotização, a indústria 4.0, né, a tecnologia, mas no Brasil nós ainda temos a questão do deslocamento para o trabalho, o tempo à disposição. Então, eu acho que para as mulheres a questão aí tem que ser revisto, porque tem muitas penalidades, cruel para as mulheres principalmente, né? E nós achamos que a reforma da Previdência ideal era para as novas gerações, porque eles vão estar inseridos em um novo contexto de mercado, de indústria, de trabalho, modernização, né, com nova consciência, com nova mentalidade de trabalho, e que a gente deveria considerar também o tempo mínimo de contribuição, que hoje é 15 anos, está se propondo passar para 25 anos, né, para você ter algum benefício da Previdência, não é aposentar, é ter no mínimo 25 anos de contribuição para você obter algum benefício, né? Então esse também é um tempo muito longo, aí já exclui, né? E outra coisa que influencia muito também hoje para nós na reforma da Previdência, que está lá, que é, né, a jabuticaba, como disse o Mourão, dentro da reforma da Previdência, que não tem nada a ver, é a redução, né, do PIS/PASEP, de 2 salários mínimos, do teto de 2 salários mensais para 1 salário. Só nisso aí já exclui 23 milhões de brasileiros de receber esse benefício a partir da aprovação da reforma da Previdência. A questão da capitalização preocupa, não? Olha, a capitalização preocupa muito, porque a capitalização ela vai estar num viés que hoje a gente pode ter como referência, que foi, né, a base de planejamento e de organização desse projeto do Paulo Guedes, que é hoje no Chile. A capitalização hoje ela é impraticável porque ela atende a alguns setores, mas não atende a classe operária, porque como que um trabalhador que ganha um salário mínimo, 2, 3 salários, vai pagar uma previdência privada? É o que nós temos hoje, colhendo aí, que é o sozinho, modelo... né? Porque o que sozinho, muda sem subsídio, sem auxílio nenhum. Além do princípio que não é solidário, ele E o principal de tudo hoje, paga. Que com essa reforma da Previdência, o governo abdica da responsabilidade social. Da responsabilidade social. Saúde, educação, medicamento, né? Ele está se tirando o quê? Excluindo dele as responsabilidades sociais. Vamos avançar um pouquinho, porque a reforma da Previdência é um aspecto, né, das questões que estão colocadas aí para os trabalhadores. Sim. E que devem ser levantadas nesse 1º de maio. Nós temos taxas de desemprego extremamente preocupantes e em evolução. Nós temos aí mais de 13 milhões de desempregados no país, fora quem parou de procurar emprego, né, quem desistiu, enfim, um processo crescente. Né, o desemprego, nesse 1º trimestre do ano, saltou em 10%. Isso também é pauta? Vai ser discutido? Sim, é pauta e é uma das principais preocupações nossa, porque lá atrás, né, no governo Temer, nós tivemos a reforma trabalhista, né, que veio com o objetivo e o intuito claro de gerar emprego, de fomentar a economia. Essa era a grande justificativa. Essa era a grande justificativa, como está sendo a Previdência agora. É a mesma justificativa. Acho que eles não conseguiram mudar nem a fonte da mentira, de uma reforma para outra. A mentira se mantém na mesma. A reforma trabalhista para a reforma da Previdência, a mentira, que é a fomentação da economia, a geração de emprego, é a mesma.
Mas isso não acontece porque a prova já extraía a reforma trabalhista, né? E com isso, a reforma trabalhista, ela gerou esse efeito colateral, porque em vez dela ter o objetivo dela, ela teve o efeito colateral que foi a onda de desemprego. Então, para a gente ter uma relação hoje, por quê? Gerou a possibilidade, né, da degradação e da relação trabalhista ser totalmente desmantelado, tudo aquilo que estava em evolução nos últimos anos. A flexibilização. Desemprego? Porque você hoje senta na mesa o quê? Para discutir com o setor patronal, ou com os sindicatos patronais, ou com as próprias empresas, o quê? É retirada de direitos, de conquista, de benefício em virtude de uma lei mal feita que está aí vigorando no país hoje. E antes dessa lei tudo funcionava, não tinha esses problemas, não tinha essa discussão. E hoje, usando o subterfúgio da lei que está aí, que é prejudicial, todo o setor econômico quer utilizar dela para que se obtenha, transformar o quê? O que seria para gerar emprego, para gerar renda, está se transformando em lucro e mais lucro para o capital. Agora, concretamente, o que houve foi uma precarização. E nós podemos incluir a informalidade nisso. Como é que é esse cenário? E como é que ele se relaciona mesmo com a reforma trabalhista como consequência? Hoje, o que nós podemos dizer é o seguinte, houve essa precarização, houve essa desconstrução, né, de relações saudáveis entre o trabalhismo, né, o foco do governo ainda está a acabar com a própria justiça do trabalho, como acabou com o principal ministério, que era o Ministério do Trabalho, né? Isso tudo eu acho que é desfavorável ao trabalhador. É política errônea, é política danosa, é política antissocial, né? E essa relação hoje do desemprego, o quê? Fala-se em 13 milhões, mas se a gente pega hoje os dados, né, do IPEA, do DIEESE, CAGED, nós temos hoje na margem de 28 milhões de trabalhadores, né, subempregados, desempregados, né, precarizados no país, que é mão de obra que poderia estar ativo, pujante, produzindo, mas está precarizada. Estamos na casa dos 28 trabalhando milhões. Menos do que trabalhando menos, produzindo que seria menos, necessário para a ou pessoa. empregos precários, empregos que não têm, né, vinculação, aí não tem previdência, aí não tem saúde, não Justamente tem, a questão economia, da previdência. Não tem nada. Quem está na informalidade, quem está nessa situação, não está contribuindo. Não aposenta nunca. Porque como que vai conseguir aposentar com a proposta da reforma no mínimo 40 anos de contribuição? Se o cara hoje, assim, no Brasil, nós já temos como regra o quê? Você trabalhar 1, 2 anos e ficar mais 1, 2, 6 meses desempregado. A regra é meio a meio. Para cada 2 anos trabalhar, você tem 2 anos, né, de ausência ao vínculo empregatício. Então, assim, essa é uma meta que tem sido feita nos últimos anos. Além do que o sistema arrecada menos. Além do que o sistema arrecada menos. O bolo é menor. E eu acho que para comprovar isso, essa falácia do governo quanto à reforma, que vai fomentar, por quê? O efeito dela é totalmente inverso. Porque se você tem uma população menos ativa e ele ainda está pregando essa precarização, o fim da relação trabalhista, que é a CLT, ele se propõe criar a CLT verde e amarela, sem direito, sem garantia, sem... Então, que garantia vai ter esse trabalhador? Se o próprio governo está propondo ele a não ter nada. Nem o governo vai garantir, nem a iniciativa privada, e nem o patrão. Ele fala que é uma escolha que o jovem que tiver essa carteira verde e amarela vai ter. Essa escolha inspirada pelo Paulo Guedes, por Bolsonaro, assim, no estilo americano, é saudável. Mas desde que nós tivéssemos aqui no Brasil o mesmo nível salarial, o mesmo nível de garantia social que nós temos na América. Por exemplo? Saúde, educação, segurança pública, um salário mínimo que o próprio DIEESE fala que deveria ser em margem aí de R$ 3.600, R$ 3.800. Aqui nós temos um salário mínimo de R$ 1.040, né, para o próximo ano, né? Enquanto nós temos nos Estados Unidos, você ganhando talvez de 12 a 18 dólares por hora, que é um salário que vai dar, talvez no final do mês, 5, 6 mil dólares. Se a gente tivesse um salário desse no Brasil, realmente não precisaria de ter direito. Eu me supriria as minhas necessidades básicas para o Brasil. Mas eu não tenho um salário desse no país, de sustentabilidade pessoal. Ainda é necessária a presença do Estado na vida do cidadão, e principalmente o cidadão de baixa renda. Porque se o Estado se exclui disso, amanhã nós vamos ter uma Venezuela, um Chile, uma população totalmente miserável, uma Bolívia, uma Colômbia totalmente, né, como vários países do mundo aí. A ausência mínima do Estado que se preza hoje, que se prega hoje, quer aplicar, ela não é ainda, o país não está preparado para absorver, mínima, né? A presença mínima do Estado na vida do cidadão. A outra questão é a mudança da política de reajuste
que o governo anunciou, não é, recentemente, considerando só a inflação do ano, sem considerar o PIB, não é, dos 2 últimos anos, a evolução do PIB. Como é que vocês pretendem se posicionar em relação a isso? Porque isso é uma medida provisória que o governo apresentou, não é? Essa é mais uma... Desculpa, uma medida provisória é uma previsão orçamentária. Previsão orçamentária. Está dentro da previsão orçamentária do governo para o próximo ano, né? E um dos ataques dele foi mais uma vez em cima dos trabalhadores assalariados, né? Que foi acabar com aquilo que as centrais sindicais, o movimento sindical conquistou, né, há 16 anos atrás, que foi uma política de valorização do salário mínimo, que ele tinha a influência, né, do PIB, mais a Selic, né, e mais a correção, né, do INPC, né, que juntaria uma média das 3 relações para ter uma valorização, né, sistemática, sequenciada do salário mínimo, até para fazer essa questão, né, de crescimento, fomentar a economia, né, por recursos, no mercado. Fazer girar. E foi uma política que deu certo, né? E agora o governo acaba com isso aplicando tão somente, né, a inflação. Mas isso é uma regra básica que o cidadão tem que fazer, é ele ir no supermercado e fazer a avaliação, enquanto que subiu o leite, o pão, o açúcar, o arroz, o feijão, que vai ver que todos esses itens teve o reajuste acima da inflação, que foi a inflação do salário dele. Muitos produtos teve um reajuste duplicado ou triplicado do que ele teve no salário dele, né, ou no salário mínimo, que o governo está se propondo. Até porque a desculpa do governo, porque a maior fonte, né, de pagamento do salário mínimo é a própria Previdência. Mas ele esquece também que a Previdência é que fomenta a economia de muitos municípios, pequenos, médios, que lá tem lá 30%, 35% da população desses municípios, é que gira o capital ali todo mês, pagando o mercadinho, pagando a mercearia, o açougue, a farmácia, com o recurso da Previdência. Então, acho que é uma análise equivocada, que acho que até os políticos, os vereadores, os prefeitos, principalmente, têm que fazer, porque amanhã, passando essa reforma, muitos municípios ficarão ainda mais quebrados e ainda mais pobres, por ausência de recursos financeiros, que são injetados na economia. Essa participação é tão significativa assim? Vocês têm estudos sobre isso? A participação de aposentados e pensionistas nos municípios? Muito significativa, porque hoje se você pega os pequenos municípios, principalmente pelos interiores, pelos rincões da vida, a população base, ela é composta pela terceira idade, pelo aposentado, né, pelo pensionista que já trabalhou e foi escolher o cantinho dele para viver numa pequena cidade, num sítio, numa casinha que tem ali dentro daquela, sossego, né? E hoje, com a questão do êxodo que houve nos últimos tempos para os grandes centros, da mão de obra jovem, esse inchaço que está nas metrópoles, né? A população jovem não está mais naqueles lugares. E na medida que ela vai crescendo e alcançando a idade adulta, ela vai cada vez mais se migrando, né? E aí fica ali estabelecido como conceito daqueles municípios, como fonte fomentadora da economia local, é o rendimento da Previdência, é o benefício, é a aposentadoria, que todo mês, se você pega um município de 20 mil habitantes, se você tem lá 30% dele que é composta por esses membros de previdenciários, né? Então, são 6, 7 mil, né, benefícios que todo mês fomenta aquela economia. São os milhões que giram ali durante o mês. E é significativo também famílias sendo bancadas mesmo, sim, sustentadas por esses aposentados e pensionistas, quer dizer, jovens desempregados, isso teria uma relação? Isso hoje é muito presente e é muito profundo nas famílias. Se você pega hoje, por exemplo, famílias compostas, não precisa de você ir longe, aqui na região mesmo metropolitana, dentro dos grandes centros, se você pega uma família composta aí por 5, 6 pessoas, no mínimo 2 ou 3 estão desempregados, ou um ou outro ou é jovem, está fora do mercado de trabalho, e você tem ali 1 ou 2 pessoas que são beneficiárias da Previdência, ou é aposentado, ou é um benefício, e é o arrimo da família. É ele que paga a conta de luz, é ele que enche as latas, é ele que paga o açougue, o supermercado, o medicamento, a escola, o ônibus. Enquanto isso, outro, talvez mais 2 ou 3 que estaria em fase de produção, de produtividade, está no mercado de trabalho, está desempregado ou está no subemprego.
Agora, Vandeir, o Supremo considerou constitucional uma decisão, que uma legislação nova em relação à contribuição sindical que foi definida lá na reforma trabalhista, ao fim da obrigatoriedade dessa contribuição sindical. Esse ano, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, emitiu uma medida provisória, enviou para o Congresso, tirando a possibilidade de que aquele trabalhador que decidiu que vai fazer a contribuição, espontaneamente decidiu por ela, dele ser descontado em folha. Qual que é o impacto disso? Fala-se muito em asfixia dos sindicatos. Qual é a situação e qual que é o grau de preocupação disso? Como é que isso vai se expressar também nesse 1º de maio? Sim, isso realmente é uma realidade. Assim, nesse ponto de vista, a gente tem isso até como, não como uma política ou como uma reivindicação do trabalhador, mas como uma política de vingança e perseguição do governo, né? Isso começou no governo Temer com a reforma trabalhista, depois desagou no STF, realmente sacramentando a inconstitucionalidade, realmente decretando para quem, né, opinasse ou quisesse, né, realmente autorizar, né, o desconto. E agora veio a medida provisória 873 do governo, não só o imposto sindical, mas unificando equivocadamente, né, toda e qualquer contribuição em uma única e cessando o direito, né, do sindicato a arrecadar. Uma delas, principalmente, que a gente avalia até pela inconstitucionalidade dessa medida provisória, é a mensalidade social. Porque o meu direito de associar é livre. Agora, o meu direito também de associar e pagar depende de mim. Eu não posso ser cerceado, né, do meu direito de querer contribuir para uma instituição ou para... Né, você pensa, se isso prosperar... Essas contribuições ficaram todas por conta de boleto bancário. Boleto bancário direto ao contribuinte. Né? E aí, assim, é uma análise que a gente tem que fazer. Então, amanhã também eu posso usar desse direito na mesa de negociação, até utilizando hoje, né, o que a gente tem como é o negociado sobre o legislado e estender esse efeito. Amanhã se você quiser um crédito consignado, a empresa não pode mais descontar na sua folha. Ela pode fazer, mas desde que a instituição financeira manda o boleto e você paga, entendeu? Para sua casa. Nós não vamos mais anuir os acordos de crédito consignado em folha de pagamento. Então, assim, aí tem um efeito drástico. Mas para as instituições sindicais foi drástico, foi realmente... desmontou boa parte da estrutura, e os que estão sobrevivendo e resistindo é porque realmente tem isso no sangue, na vez, é a resistência, a organização, é a luta. E nós avaliamos que tem uma base sustentável. Tem uma base sustentável, tem uma relação. Então, para os trabalhadores, aí é o seguinte, a gente tem que fazer assim, chegar e dizer, nós como dirigentes sindicais, falar para os trabalhadores e para as categorias, qual o sindicato que vocês queiram? Qual o sindicato que vai te representar? Qual o nível, né, e a proporcionalidade que é a sua instituição de representatividade. Aí é o trabalhador que vai ter que fazer essa análise e realmente aderir e comprar a ideia. Porque hoje estamos, sim, trabalhando nesse sentido de tentar resistir e organizar. A gente aposta, né, que essa medida provisória, ela deve caducar no Congresso. E está previsto, talvez, para entrar em pauta, né, no STF agora dia 23, para ser analisada as ADINs. Não sei se elas vão entrar, porque está lá para ser julgada uma ação de contribuições das centrais sindicais lá atrás, quando foi o reconhecimento. As ações diretas de inconstitucionalidade são relativas à AMP? À AMP, né? Tem a da OAB, tem a das confederações, de várias outras instituições, né? Vamos avançar aqui um pouquinho, porque então, o nosso isso tempo... vai ser analisado agora, mas nós acreditamos que isso, alguma coisa vai ter que ser feita até por uma questão, pela inconstitucionalidade do objeto que foi a medida provisória. Só para a gente encerrar, nós não podemos deixar de dizer assim, o que é que, do ponto de vista prático, está programado, não é? Sim. Esse ato ele vai ser reproduzido em todas as capitais, pelos estados. É um ato que em São Paulo há uma projeção de que reúne pelo menos 200 mil pessoas, não é? As 10 centrais, e isso vai acontecer também nos estados, aqui, por exemplo? Sim, vai acontecer em todos os estados, né, até então, né? Aqui em Minas, né, nós estamos, né, preparando para amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na Praça da CEMIG, em Contagem, a tradicional missa, né, do trabalhador, e logo em seguida o ato unificado das centrais, né? A partir de 11h30 até meio-dia a gente faz esse ato, e depois nós temos, né, um ato de discussão e debate no Clube dos Metalúrgicos em Betim, com todas as centrais
centrais também presentes, discutindo a questão já da pauta da reforma da Previdência e a questão da greve geral para o dia 14 de junho. E teremos no dia 6, segunda-feira, uma reunião de várias centrais já discutindo com as cúpulas estaduais e com as organizações das centrais a nível nacional, já tirando, né, a pauta da greve geral para o dia 14 de junho. 14 de junho, essa pauta possivelmente vai ao encontro do que nós conversamos aqui. Sim, vai ao encontro e ela já faz frente toda essa discussão da reforma da Previdência, toda essa discussão da MP, né? E o foco principal nosso é no Congresso com os parlamentares, até porque é ali que muda, é ali que altera. Então o foco tem que ser no Congresso. E aí nós, né, aqui conclamamos todos os trabalhadores realmente que votaram, que conhecem o seu parlamentar da sua bairro, que faça esse diálogo com ele, que faça essa conversa com ele. Porque o que está em jogo agora é os direitos e garantia da classe operária no país. Vandeir, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Obrigado, Vivi. Eu que agradeço e deixo aí um bom 1º de maio para todos os trabalhadores e que nós saiamos, né, com a vitória lá na frente. E acho que esse governo é passageiro e os trabalhadores e as políticas públicas prosperarão. Eu conversei com Vandeir Messias, ele é presidente da Força Sindical de Minas Gerais. Conversamos aqui sobre sobre o ato que ocorre nessa quarta-feira, 1º de maio, qual que é a pauta desse ato, o que as centrais sindicais, num ato unificado, vão defender, passa aí por reforma da Previdência, uma briga contra o fim da aposentadoria como se conhece hoje e por melhores salários e contra o desemprego, a situação de desemprego no país. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, acesse o YouTube ou nosso site e para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.